Boa noite, doutor Rodolfo. Carlos. Boa noite, doutora Júnia. Boa noite, Vocês estão me ouvindo bem também? sim, como vai? Tudo em paz. Alto e Ótimo. claro. Excelente. Isso, pessoal. Então eu queria cumprimentar aí aos que estão nos assistindo, né, a turma que está chegando, agradecer aí a doutora Júnia, o Rodolfo também, né, por participar aí dessa nossa live do Instituto Ágil, e para a gente discutir um tema que acho que para você, para a Júnia, é uma coisa que ela já lida há mais tempo, que o Rodolfo está tendo esse primeiro contato agora, né? Então, assim, as secretarias unificadas, que tem vários nomes pelo país, né? Cartório integrado, cartório unificado, cartório do futuro, né? Mas a ideia é a mesma, uma única secretaria para cuidar com diversas varas, não é? E aí, Júnior, eu queria saber o seguinte, como é que está sendo a experiência em Salvador? Já tem quanto tempo? Né? Que tipo de matéria que vocês estão lidando, a estrutura? Tá, Carlos, O que você boa me noite diz? mais uma vez, boa noite a todos. Antes de mais nada, só fazer um breve registro, que você achou, na verdade, que a gente ia fazer uma live que seria um misto de pão de queijo com acarajé, não é? Porque estamos no TRF da Exatamente. sexta, e, na verdade, você vai ser surpreendido agora, porque eu também sou mineira. Belo Horizonte. Então, assim, vivo aqui nessa terra na Bahia, que me acolheu maravilhosamente bem, é uma terra que eu amo, mas as raízes também sempre calam na alma, não é? Então, é um prazer estar aqui trocando ideia com vocês e me disponibilizando para trazer um pouquinho da experiência do cartório integrado aqui em Salvador, aliás, na Bahia, e também colher um pouquinho da experiência já que vocês já nesse projeto que estão desenvolvendo. Tá? Nós estamos aqui, especificamente o cartório integrado no qual eu atuo, funciona desde 2017. Nós, antes disso, tivemos 2 cartórios integrados, talvez com 1 ano de antecedência, aproximadamente isso. Então, o meu funciona desde 2017 e são 4 varas. Não é? O Carlos já me falou que aí no TRF será um número bem maior, o que vai exigir um esforço mais afim, mas aqui são 4 unidades. Então, nós temos 4 magistrados titulares. Na formação do cartório também, nós estabelecemos que cada um, o diretor que já anteriormente já atuava na unidade de forma isolada, ele veio para o cartório integrado. Então, nós atuamos com 4 diretores e os demais servidores. Depois da formação desse cartório integrado, que é o terceiro, nós já tivemos mais 2 outros de consumo, tivemos também 2 cartórios de família, esses com 5 varas, um de sucessões e, se não estou enganada, mais outros 3 em comarcas do interior. Não é? Então, essa é a nossa formação, nossa formatação. E estamos desde 2017 trabalhando nesse desenvolvimento. Não é um trabalho fácil, envolve muita dedicação e, assim, 2 pontos que requerem especial atenção, que, na verdade, se desenvolvem em muitos outros, mas que são o estabelecimento dos procedimentos, dos processos internos, não só de como os processos tramitaram internamente, mas dos próprios processos, dos procedimentos de comunicação entre os diversos atores envolvidos, e também a lida, e eu acho que isso aí é que está o segredo, a lida com essas pessoas, esses relacionamentos, a colocação de cada um no seu lugar, onde aquela pessoa tem mais afinidade, é um pouco mais nesse sentido. Não, perfeito. Aqui, e o Rodolfo, como é que está a sua situação aí, Rodolfo? Conta para gente. Então, doutor Carlos, boa noite, doutora Júnia, boa noite a todos que estão assistindo a gente. A nossa realidade aqui começou juntamente com o TRF6, né? Então, aí, a partir do dia 19 de agosto, e tem sido, sim, um desafio grande para nós, né? No caso, eu estou aqui como diretor da Secretaria Única Cível, são 13 unidades, eram 16, 3 foram extintas, então ficaram 13, com cada uma delas um juiz substituto e titular, 26 magistrados, então, para que a gente responde. Né? E a partir disso já é um desafio, como a doutora Júnia colocou para a gente. Mas que bom, pelo menos, que a gente está seguindo um caminho aí que parte dessa recomendação.
a gente teve uma oportunidade de selecionar ótimos servidores que estavam aqui na nossa unidade, né, junto da secretaria, cíveis antigas, né, então pudemos aferir ali, né, quais eram as habilidades deles já nas antigas unidades, trazê-los para os lugares no quais eles gostam de trabalhar. Então, isso foi, assim, a parte boa, né? Essa parte da gestão de pessoas, que eu acho que é a base de tudo que a gente tem começado, né? E ao longo de todo 2022, desde a criação até então, a gente não pode esquecer, né? Agora, os desafios processuais, aí sim, são grandes, né? O volume de processos, a gente tem que cuidar bastante aí, contar muito com o Instituto Haja, né, nos ensinando as técnicas de gestão, porque realmente é um desafio de 70 mil processos, no caso aqui da nossa Secretaria Única Civil, né, para 50 servidores. Ou seja, é um número que a princípio poderia parecer grande, mas é um terço daquilo que a gente tinha antes nas secretarias, eram 150. Então, estamos começando, Carlos. Eu vou te dar um alento, tá? Nós começamos aqui em 30 de abril de 2017 com 25.700 processos, tá? Não é um número grande, perto dos seus 70 mil, porém são mais unidades e um número maior de servidores. Então, em 2017, 25 mil e poucos processos. Hoje, no dia 31 de março, que é o último dado que eu tenho aqui registrado, eu tinha 19 mil processos. Então, nesse período, houve uma redução, é significativa, e há um detalhe que chama muita atenção. Hoje, nós recebemos, por distribuição, o dobro e mais um pouco de processos em relação àquela época. Então, por aí a gente vê que se esse número fosse mantido, na verdade, eu teria um número menor ainda no acervo, não é? Então, assim, houve um aumento, e acho que essa é uma realidade em todas as unidades, isso é geral, não é? Mas isso me mostra que foi um bom caminho, não é? Que nós conseguimos evoluir, né? Eu estaria muito preocupada se nós, depois desse trabalho todo, tanto esse período, estivéssemos observando que os números não eram favoráveis, mas eles são. Então, eu já te deixo aqui Ótimo. Exatamente, uma esperança de que sim, acho que é um bom caminho e vocês podem ter bastante êxito, sim. Aqui, eu gosto muito de fazer o cálculo assim, processo per capita, né? Então, por exemplo, o Rodolfo está com 70 mil processos, 50 servidores, 1.400 por pessoa, né? É um número grande, né? Isso aí tem que ser levado em consideração. Talvez as estagiários, né, Rodolfo? Não sei, é sempre assim, é uma ajuda, né? Mas assim, não tem a mesma carga horária, né, do servidor que está lá participando. Doutora Júnia, tem ideia, a equipe aí no cartório unificado, quantos são? O cartório integrado, perdão? 25. Para 25 mil processos, então está aí 1.000, também não é pouca coisa, não. A nossa trave mesmo, é o gabinete, porque a gente tem um único assessor, né? Então, esse é um problema. O cartório flui. Claro que o número previsto na legislação é muito superior, enfim, e esse é um problema que existe em todos os tribunais, acho que a gente não tem muita expectativa de contar com esse aumento. Na verdade, a solução vem através de novos mecanismos, novas formas de trabalho, de organização, e a boa organização da equipe. Acho que por aí é que nós conseguimos melhores resultados, né? Na verdade, começamos lá atrás com uma formatação, uma forma de divisão dos servidores, e no decorrer do tempo já mudamos diversas vezes, e a forma de trabalho. Na verdade, não porque não dava certo, mas porque percebemos que a partir de um determinado momento, seja pelo grau de maturação da equipe, por alterações legislativas, nesse tempo nós passamos a ter citações por domicílio eletrônico, várias questões, modificações nessa forma de trabalho, e com isso fomos sempre percebendo e modificando a equipe, né? A distribuição dos servidores para cada tarefa, a forma de dividir, e isso foi essencial, né? Acho que se eu mantivesse a mesma formatação estagnada de 2017, nós certamente teríamos números piores. Mas a equipe sempre tem. Eu estou vendo aqui a equipe minha aqui dando boa noite. Estou vendo a Terezinha.
Maravilhoso. Terezinha tá aí, show de bola. E assim, eu acho que essa observação, porque principalmente quando você atua num universo tão grande, você percebe essa modificação. E eu me recordo muito do impacto. Eu fui a primeira juíza corregedora desse cartório em 2017, depois já houve revezamento e agora eu retornei. E lá atrás, quando nós começamos, eu me lembro que eu fiquei um pouco assustada, porque eu conhecia o meu próprio acervo. Eu sabia qual era o grau de maturação do meu acervo e dos meus servidores. Se eu tinha muito processo na fase de cumprimento ou não, como eles estavam organizados, mas eu não conhecia os processos das outras unidades. Então, assim, eu levei ali 1 mês, 2 meses, para entender quais eram as características desses processos e com qual seria a melhor forma de trabalhar. Né? Os servidores ajudaram, assim, e ajudam, são uma equipe de muita força. Né? E teve uma coisa interessante que nós fizemos, eu não sei se aí no TRF da Sexta também houve isso. No período de formação do cartório, que foi um curso de 30 dias, em que nós estivemos juntos para facilitar essa aproximação entre os servidores, magistrados, troca de ideias, estabelecer como seriam essas rotinas, foi feito um estudo da personalidade, um estudo por um profissional, se não me engano, um psicólogo, e da personalidade de cada servidor e magistrado. Eu, obviamente, já conhecia os meus, assim, claro que de uma forma leiga, assim, mas esse estudo trouxe para nós também alguns detalhes dessa personalidade. Essa é uma pessoa de atuação mais rápida, ela é uma pessoa que reflete e pratica uma quantidade menor de atos, mas de forma mais segura. Ele é um que roda muito rápido, ele é um que ficaria melhor com atividades mais simples em quantidade ou mais complexas. Isso tudo foi muito interessante, tá? Apesar dos mais... Já conhecia, claro, cada um seus, mas foi muito bom, muito válido. Não, mas aqui, é a primeira vez que eu vejo falar isso, viu, Júnior? Assim, de ter um estudo desse e tal. Eu fico até pensando lá na minha equipe que trabalha comigo. Se for lá um psicólogo, um psiquiatra, vai querer internar todo mundo. Então, eu acho que até evito. Mas, doutora... Mas o Rodolfo, você fez uma seleção da equipe também. Como é que funcionou isso? Sim. Não teve ajuda olha que teve, mas na verdade foi recente, doutor Carlos. O que aconteceu aqui? Realmente a gente foi muito... Primeiro fizemos um Google Forms, um formulário apenas para que as pessoas descrevessem ali aquilo que já tinham trabalhado, quais eram as experiências anteriores. A gente tinha ali um total de em torno de 110 pessoas que ainda não estavam com as lotações definidas. Então eu convidei-as para participar dessas entrevistas. Durante uma semana fiz 110 entrevistas pessoalmente, bati um papo com elas, né? E ali elas foram colocando, olha, realmente eu gosto, tenho minha habilidade nisso, na área de cumprimento, na área de liberação de valores, não, gosto de trabalhar com os processos mais complexos, ações civis públicas, enfim. Né? E a gente foi descobrindo ali e tentando encaixar. E olha que eu fiquei surpreso, né? Na hora que a gente, dentro do universo de 50 pessoas, nesse momento, né, em termos de colocação do pessoal, eu tive até agora que fazer apenas 2 ajustes ou 3 ajustes no máximo. Então, surtiu um efeito legal, as pessoas, a gente percebe que existe um grau de satisfação com relação à tarefa que executa. Né? E sobre o psicólogo, não foi que 2 semanas atrás nós convidamos, doutora Júnia, na linha Enneagrama, né, que é um estudo aí sobre as personalidades. O Dr. Antônio Roldão, ele esteve conosco aqui no TRF6 e fez conosco, sim, uma palestra, né, já para apresentar ali os diversos 9 tipos que existem, e as pessoas vão se encaixando ali, um tanto se vendo naqueles moldes, naqueles perfis, né? E isso fez assim a gente confirmar um pouco e vai conhecendo, a gente vai se conhecendo, percebendo um pouco do outro, mas eu acredito que essa parte a gente conseguiu com bastante esforço e cuidado e carinho com as pessoas, né, dar um direcionamento bom. Acho que foi legal. Um péssimo expedidor de alvará, né? Alguém que vai ficar dia analisando ali, ele de repente pode expedir as cartas muito rápido, ele pode fazer a movimentação processual, enfim, eu acho que é uma questão de personalidade. E
você conhecer e fazer esse ajuste de forma adequada, né, é extrair o melhor da pessoa. Então, assim, eu vejo os meus servidores muito bem alocados e satisfeitos, porque também exigir algo da pessoa. Ontem eu ouvi uma frase dizendo: o samurai luta com espada, né? Jardineiro com tesoura, açougueiro com faca. Não vai misturar porque não vai funcionar. Então você precisa, né, conseguir isso. Não é fácil, mas consegue. Ô, Rodolfo, eu estou vendo aqui a Marilane, a Vera, estão falando que eu sei que fez um papel de psicólogo aí, viu? E o Anderson também, do Tribunal de Justiça de Rondônia, falou que lá eles fazem esses estudos, né, profissiográfico. Então, assim, é uma coisa boa, né, gente? Porque não é assim uma escolha aleatória, né? Tem uma ciência por trás disso. Mas aqui, ó, a Júnia já tem mais tempo, mas assim, houve resistência quando criaram essa vara? Eu também queria ouvir do Rodolfo, quando unificaram as varas, a secretaria. Carlos, para ser muito sincera, inclusive minha, resistência. Muito verdadeira, assim, não, o primeiro cartório, o tribunal perguntou quais os juízes tinham interesse, e eu não tinha interesse. Eu vou ficar quietinha aqui no meu canto até o momento em que eu não tiver saída. Mas aí para ninguém me achar. Todos foram achados. E, enfim, mas meu pensamento é muito no seguinte sentido: se eu puder escolher entre aderir ou não a um projeto, enquanto eu não estiver, ok. Mas a partir do momento em que eu estou fazendo parte daquele projeto, eu vou fazer de tudo para ele dar certo. Vou jogar com tudo. E foi muito por aí. Agora, tinha nesse curso de formação, eu brinco demais com servidores, né, que eram os servidores de 4 varas, e quando a gente sentava no curso, cada um sentava em volta do seu juiz. E ficavam ali agarradinhos. Tinha um grupo que saía para almoçar sozinho. Eu falava: vocês não se misturavam com a gente, né? Os limpinhos e tal. E tinha isso, não é? Mas a partir do momento que a gente começou a conversar, a quebrar essa resistência, e eu acho que a resistência foi assim quebrada de vez, né? Principalmente com os diretores, porque eu falei: como é que o diretor, que até então, por anos a fio, ele trabalha com o juiz X, e agora ele vem e ele vai trabalhar comigo diretamente. O juiz X dele está quieto no gabinete despachando e eu vou dar o comando. Por que ele, de repente, vai virar a chave e vai se adequar? Enfim. E aí, o que é que nós fizemos? Eu acho que foi essencial. Tinham muitos acertos a serem feitos sobre procedimentos, mesmo depois do curso. Procedimentos e várias questões, vários problemas. E nós fazíamos, eu e os diretores, reuniões diárias. Foi um período muito cansativo para mim, muito puxado, mas eles já sabiam. Todos os dias, após o almoço, eles me aguardavam na minha sala de audiência e nós fazíamos uma reunião. Mas não era conversa, jogar papo fora. Não tinha pauta, porque eram problemas que iam surgindo, e era diário, então não dava tempo de fazer pauta nem nada. Mas era assim: tragam todos os problemas que estão acontecendo e nós vamos direcionar todos. Isso aqui vai ser feito, isso e aquilo. E aí eu comecei a ouvi-los, eles começaram a trazer as sugestões, as pontuações, e nós começamos a fazer troca. E com isso começou a existir um vínculo, né, entre nós, e ao mesmo tempo eles faziam esse tipo de rotina com os servidores. E daí nós construímos juntos o cartório. A partir do momento em que nós construímos juntos, todos pertencem ao cartório, todos têm essa sensação de que eu estou ali e faço parte, né? Estou integrado efetivamente. Porque até hoje eu tenho notícia, às vezes, de algumas unidades que trabalham assim, mas que os servidores continuam trabalhando os processos de varas específicas, o que não há uma verdadeira integração, né? Então, é preciso algum trabalho para que todos consigam virar essa chave, até esse momento de mudança. Perfeito. E você, Rodolfo, me conta aí como é. Você ainda está num processo de mudança, né? Está naquele que a gente fala o descongelamento. Fez o descongelamento, agora houve sim, né, no nosso caso da TRF6, essa mudança organizacional de uma maneira muito intensa, né? Ainda está acontecendo, né? Ainda estamos aí passando aí por esse momento difícil, mas eu acho que em termos de resistência, essa resistência começou a ser quebrada na medida que o nosso juiz coordenador, doutor Itelmar, que é uma pessoa assim muito benquista, né, aqui no nosso meio,
E ele abraçou a causa de uma maneira, assim, muito bacana, né? À medida que ele realmente foi ali, olha, vai, né, sou eu mesmo que vou ter que ir e tal, então realmente eu vou encarar, e vou encarar de peito aberto, e nos deu todo o apoio, participou de diversas reuniões conosco, né, e esteve sim, né, a presença aí do magistrado aqui junto à secretaria em diversos momentos e sempre atento. Então, isso ajuda muito a quebrar a resistência, né? Eu falo como servidor que quando o juiz, como a doutora Júnia esteve ali no dia a dia, como o doutor Teomar também está aqui conosco, isso a gente ajuda demais para que possa ser desenvolvido o trabalho. E aí a gente vai puxando, né, aqueles agentes de mudança, né, aquelas pessoas que realmente são capazes ali de impulsionar. Quais são as ideias, né, da liderança, quais são as ideias, e na hora que a gente coloca essas ideias, a gente troca essas ideias e existe um consenso, né, as pessoas aderem, aí eu acho que as coisas começam a caminhar um pouco mais, né? Estabelecemos aí alguns padrões, alguns modelos, algumas etiquetas. Então, assim, a resistência, doutor Carlos, existiu, principalmente no momento inicial. Eu vejo a preocupação aí dos meus colegas do interior, onde eu estive também durante 13 anos, que agora estão com esse receio, né? A Elisângela colocou, né? É uma ótima diretora também, mas tem essa preocupação de né? Como isso vai se expandir? Sim, a gente preocupa natural que existe que o nosso tribunal veio para realmente marcar Minas Gerais aí com uma necessidade. Esse alinhamento de forças mineiras que aconteceu e que a gente quebre essas resistências com muito trabalho, com muita gestão e superando esses desafios. Acho que é por aí. Ô Rodolfo, e os outros magistrados, eles conseguiram desapegar da gestão? Então, essa também foi uma percepção que a gente teve aqui. Na hora que a senhora falou, opa, aqui também... A gente passa a bola tranquilamente. O que aconteceu aqui foi um pouquinho diferente, salvo engano, porque realmente as 16 unidades, hoje em dia 13, cada um tinha a sua secretaria, né? E aí os magistrados titulares, então, estavam acostumados com aquele diretor, com aquela diretora, que conduzia os trabalhos na forma como queriam. Então, hoje em dia, a nossa preocupação ela partiu muito da padronização, da unificação de procedimentos. E isso nem sempre vai ali, né, de acordo com o que aquele magistrado pensa. Então, o que nos sustentou, né, foi ali, a princípio, esse posicionamento firme do doutor Itelmar, né, de acordo com o que a corregedoria também entendeu e delegou a ele poderes para regulamentar a nossa portaria única, né? Então, quando a gente tem dúvida se aquele procedimento deve ou não ser adotado, porque é diferente de um ou de outro magistrado, a gente recorre a ela também, porque ela passou ali sob o crivo da corregedoria. Mas houve sim, e a gente percebe, né, que os coordenadores das vários gabinetes, normalmente antigos diretores, tiveram sim essa questão, né, dessa conexão. E aí o doutor Carlos, quando eu estava aqui me programando, me deu uma dica preciosa, sabe, doutora Júnior? Ele falou, Rodolfo, você precisa ter, para que essa secretaria ajude a funcionar, os pontos focais, né? Essas pontes de ligação que existem entre a secretaria e os gabinetes, porque esses interlocutores que já conheciam aquela unidade anterior, eles são pessoas de suma importância. Eles já conhecem um pouco do jeito do magistrado, sabe como ele vai atuar ou não. Então, a gente está seguindo isso à risca, né? Em cada núcleo tem pessoas que se relacionam ali com os coordenadores e a gente vai caminhando. Aqui a gente faz um pouco assim, se houver uma questão muito sensível que os juízes precisem definir, não é que é mais fácil porque somos 4. Hoje, uma das unidades apenas trabalha com juiz auxiliar, então, na verdade, atualmente somos 5. Então, assim, se tiver alguma questão sensível que precise ser discutida, ao invés dos próprios servidores levarem para os juízes, eu levo a questão. Levo, fecho com eles e trago de volta o resultado da demanda. Muitas vezes, né, e lá atrás, principalmente, muitas vezes eu fui vencida. É preciso treinar o desapego. Eu me lembro que, desde sempre, eu falo que, para mim, processo digital não precisa de certificação de decurso de prazo. Se a petição não está ali dentro e se o prazo decorreu, não tem petição. Não precisa dizer que não tem, porque você olha e vê que não tem. Mas os colegas entendiam que não, que precisava certificar. E eu sempre concordei. Achava que não, mas ok. Fui vencida quanto a esse ponto. Depois de muitos anos,
vamos rever o posicionamento, até não fui eu que propus, terminamos revendo. Então, assim, é preciso treinar muito, né, esse desapego de eu vou estabelecer isso, porque realmente passa a ser uma questão mais coletiva, né? E é preciso você ter um pouquinho mais de tranquilidade para aceitar o que, enfim, o que a maioria entender. Aqui, pessoal, eu estou vendo, a Marielle perguntou aqui, ela já tinha até falado, né, que gestão é trabalhoso, é trabalhoso, mas assim, precisa, é necessário. E aí ela está querendo saber como é que está a divisão de equipes aqui em Minas, Rodolfo. Porque lá na Bahia, né, está lá aqui, movimentação, expedição, administrativo, atendimento. Como é que funciona aqui? Qual é a ideia da Secretaria Única? Sim. Então, colega, aqui na nossa Secretaria Única, a Cível, né? A gente tem as outras três, Criminal, GF e Execuções, além da turma recursal, que o Dr. Carlos conhece bem, mas no caso da Cível, a gente decidiu separá-las em 6 núcleos, né? Então, cada um dos núcleos, com um servidor ali que está se responsabilizando, né, ali por aquilo, né, aquelas tarefas próximas daquelas que são executadas pelo PJE, e aí vão, então, uma relacionada à liberação de valores, né, é o nosso NUCVAL, ele cuida ali da expedição das requisições de pagamento, dos ofícios, transformação em pagamento definitivo, enfim, tudo que for liberar alvará, ou ofício com força de alvará, seria ali, né. Aí a gente tem uma parte que é responsabilidade ali das tarefas de triagem, né? Todos os processos que estão para ser concluídos, os processos que são recebidos ali do prazo, eles são feitas uma análise nele e esse núcleo encaminha, seja para uma rápida expedição ou para o magistrado. Seguindo, a gente tem um núcleo de cumprimento. Esse núcleo de cumprimento, ele cuida dos atos de cumprimento mais elaborados, como um mandado, um edital, né? Cuida também ali de um ofício que tem aqui, não tem essa natureza aí de liberação de valores. E aí a gente chega na parte do atendimento, que a gente tem vivenciado aí um grande desafio também, porque atender 16 unidades antigas é grande, né? É muito serviço, mas a gente tem uma ótima pessoa aí também, a Cláudia, que é minha substituta, responsável por essa parte. E a gente chega na parte do núcleo de provas, né? A gente não realiza aqui as audiências propriamente ditas, mas a gente prepara as audiências, a gente prepara as perícias. Então, a nossa equipe aqui, ela cuida, né, da parte de provas e deixa tudo redondo, né? Sem que aconteça qualquer intercorrência ali. E, por fim, o nosso núcleo de processos complexos, porque uma coisa que a gente vem aprendendo aí ao longo dessa caminhada da gestão é que a gente precisa ter as vias céleres, o fluxo normal, mas também a via especial. E as ações complexas, como a gente tem aqui em Minas, no caso da Samarco, o nosso anel rodoviário aqui também, que é uma situação bem complicada, e as ações civis públicas, as improbidades, as ações populares. Então, todas essas ações que têm um perfil mais complexo, eles são tratadas aqui nessa parte. Essa é a nossa divisão em 6 núcleos, além daqui da diretoria, que a gente, de alguma maneira, também faz. É uma divisão, assim, um pouco diferente, né, Rodolfo? Sim. E aqui, e para aferir, por exemplo, o trabalho dessa turma, é que o Anderson está perguntando, né, a produtividade individual. Porque às vezes tem níveis de complexidade diferentes e tal, já está sendo possível isso ou não? Às vezes vocês estão ainda tentando colocar a ordem em casa, né, Rodolfo? O que você me diz? Quanto à produtividade? Vocês conseguem aferir produtividade? Tem algum plano de trabalho para as equipes? No nosso caso, né, a gente tem extraído os relatórios mensais, né, trabalhados ali, ajustamos as metas com os servidores, com cada núcleo, né, e em cima desses relatórios, né, a gente tem um grande relatório, vamos dizer assim, da unidade, né, um ponto de partida, e os núcleos, às vezes, eles estão em momentos diferentes. Então, se o nosso núcleo, por exemplo, de processos complexos, que são complexos, mas que precisam andar de forma célere, está mais adiantado, a gente consegue extrair relatórios de 45 dias, de 30 dias, assim como, por exemplo, a parte de cumprimento. Então,
a gente consegue ter um trabalho geral e um trabalho específico. Ao final de cada mês, né, no início do mês seguinte, a gente apura, né, aquilo que você conseguiu resolver, qual o percentual que foi atingido, e a gente, no nosso ritual de gestão, ali apresenta para os colegas, olha, foi, não foi, por que não foi, quais são as nossas não conformidades, o que aconteceu e podemos melhorar, né? E aí vem os novos desafios, o planejamento do mês seguinte. Então, assim, já estamos, sim, trabalhando com as metas simples, ajustadas, né? Mês a mês a gente senta, conversa, vem a coordenadora e fala, olha, Rodolfo, esse mês eu estou com metade da equipe assim e tal, vamos poder ajustar um pouco diferente? Sim, ok. Né? A meta, ela precisa ser atingível, né? Senão ela desestimula. Então, eu acho que é por aí que tem acontecido, doutor Carlos. Joia. Uma coisa que eu queria também saber de vocês dois. Na prestação do serviço, né, a gente percebe assim, o serviço prestado muitas vezes é variável, né, tem a variabilidade. E aí, para você tentar evitar isso, você procura padronizar. Né? Se você vai lá no McDonald's hoje, pega um Big Mac, tal, se você voltar lá amanhã, acho que vai ser o mesmo Big Mac, sabe? Já tudo meio que padronizado. Eu queria saber, padronização, o que vocês conseguiram padronizar, o que não tem jeito de padronizar, ou está tudo padronizado, o que vocês me falam? Não, eu acho que a cada dia a gente consegue padronizar mais. Né? Você vai afinando. Isso é com o passar do tempo. Né? Eu acho que a maior dificuldade, o desafio nesse sentido para o cartório é a diversidade de atos, dos atos dos magistrados. Por quê? Quando você trabalha com um único magistrado, às vezes você olha o tamanho do despacho, você já sabe do que se trata. Você já, às vezes, até pela formatação, E quando você tem uma variedade de magistrados, isso fica um pouco mais complicado para o cartório. Então, assim, e nesse ponto é muito difícil, porque cada um tem realmente sua forma de trabalho, ou entende que deva ser de tal maneira ou de outra, e isso não tem como mudar. Né? A gente precisa realmente trabalhar nesse contexto. Mas, em relação aos atos cartorários, nós trabalhamos muito com padrões, inclusive padrões de comunicação, de resposta às demandas de atendimento dos advogados. Nós temos já padrões de resposta para cada ato, para que não seja extremamente personalizado, muito embora seja feita a análise da demanda trazida. Então, conseguimos, em termos de atos, ordinatórios, certidões, tudo isso bastante padronizado. Ótimo. Rodolfo, antes de você me responder, também uma questão, porque acabou que veio gente de várias secretarias, né? Às vezes cada um fazia de um jeito. Como é que você está conseguindo aqui conseguir fazer com que se padronize, ou está difícil? Então, essa foi uma preocupação logo no início, né? Uma preocupação, mas ao mesmo tempo uma chave, né? Porque ao mesmo tempo que se fazia diferente, as experiências eram distintas e elas poderiam se somar. Então, o que eu pedi para que os núcleos se juntassem, né, as pessoas de cada núcleo, apresentassem como é que estavam fazendo, e ali a gente definia qual seria o padrão, entrando também na resposta, né? Então, desde que fizessem diferente, mas passassem a aderir àquele padrão, o consenso alcançava, né? E aí a gente seguia por aquele caminho até que ele pudesse ser mais uma vez aperfeiçoado. E isso como a doutora Júnia falou, é constante, né? Como o senhor sabe. Então, esse aperfeiçoamento precisa acontecer. E no nosso caso, né, eu vejo assim que a gente conseguiu estabelecer alguns padrões aí em cima dos atos ordinatórios, conseguimos estabelecer alguns padrões em cima aí das etiquetas que são colocadas no PJE, mas existe sim essa preocupação idêntica aí do cartório integrado, né, que a doutora Júnia cuida, dessa diversidade dos posicionamentos dos magistrados e a forma como eles vêm sendo apresentados. Né? Seja tanto com a letra 8, e aí a gente precisa de uma lupa, ou de aumentar no computador, é claro, mas também pelo próprio conteúdo. Teve até uma novidade aqui, recentemente, no mês passado, um dos colegas aqui do Núcleo de Cumprimento, o Alexandre, né, fez aqui internamente um formulário, mais um Google Forms aí, para que a gente levantasse quais seriam aquelas necessidades que a Secretaria tem
que constassem nos atos judiciais, nas sentenças, decisões. O que falta? Falta uma remessa ao tribunal, falta uma remessa ao arquivo, falta um determinado comando. Então, a gente fez um apanhado aqui, e aí, periodicamente, eu também procuro fazer umas reuniões de gestão com as unidades, com os gabinetes. Então, está programada para a próxima, se Deus quiser, ainda esse mês, que a gente vai levar e dar esse feedback a eles. Olha, seria muito bom se a secretaria conseguisse receber. A gente sabe que cada magistrado tem o seu entendimento, mas é importante que você saiba que se tivesse esses elementos, facilitaria bastante para a nossa padronização. Então, a gente está nesse pé. E tem uma coisa interessante também nisso aí, é que a integração do cartório, ele cria também uma integração entre os magistrados. Então, não raro, eu vejo, por exemplo, olha, o colega está tendo um ótimo resultado aqui nisso, e aí vou lá. Fulano, como é que você faz isso? Deixa eu ver aí, como é a sua decisão sobre tal e tal assunto? Tal procedimento? Não, eu não vou designar audiência, tal. Então, assim, esse intercâmbio, ele é muito bom. Ele traz muitas ideias boas. E também na formação do cartório, eu acho que quando se tem a inteligência de extrair o melhor que cada unidade traz, né, você consegue, olha, isso aqui, tal vara era muito boa, essa equipe que veio de lá traz boas ideias sobre isso. E pegar todos esses elementos, né, os melhores elementos, as melhores ideias, e daí começar algo melhor do que aquilo que era antes separado, né? Aqui, me conta uma coisa, a questão do espaço. Vocês estão bem localizados, têm estrutura boa, e aí uma outra questão, e o teletrabalho? Vocês têm colocado em prática, estão conseguindo gerir bem o teletrabalho? Olha, aqui o nosso espaço ele é bom, é adequado, mas assim, por exemplo, nós vimos que nós tínhamos uma área de entrada, nosso atendimento hoje ele é muito baixo, de advogados. Nós estamos com o volume de processo controlado, com processos sem paralisação por tempo indevido, digamos assim, excessivo, tanto no cartório quanto nos gabinetes. Então, assim, a gente está num momento bem controlado, e o que reduz o atendimento, né? Essa relação, ela é evidente. Então, nós vimos que a área do atendimento era muito grande e que já havia um certo aperto para os servidores. Então, assim, como são modulados as nossas paredes, agora mesmo nós estamos fazendo uma alteração, não deixando ainda confortável o atendimento, mas criando um espaço maior para os servidores. E teletrabalho, sim, eu acho que a questão é produtividade, certo? Se você produz em casa ou se você produz, não me conte seus problemas, mas produza. Então, nós temos servidores em teletrabalho integral e temos também em teletrabalho parcial, servidores que ficam, se não me engano, 3 dias no cartório, 2 dias em casa, ou é o contrário. E nós olhamos os resultados, se eles são bons, ok. Então, todos esses servidores fizemos tudo de acordo com os atos normativos do tribunal, autorização, tudo registrado, enfim, perfeito, e sim, temos, tanto integral quanto parcial. E funcionando às mil maravilhas. Rodolfo, e você? Legal. Então, no nosso caso, também partindo ali da instalação do tribunal, né? Uma realidade assim que ele estava se instalando, né? E ainda está se instalando, né? Então, a princípio, nos foi colocado algumas possibilidades que poderiam ter, e às vezes em andares diferentes, mas a gente conseguiu, né, de certa forma, estar bem aqui em termos de espaço, né? Então, estamos aqui num andar corrido, né, conseguimos também a liberação, né, das salas, dos gabinetes dos magistrados que antes ocupavam esses espaços, para que desse um pouco mais de tranquilidade, por exemplo, para um núcleo que cuida de valores, ter um pouquinho mais, né, de concentração, ter um pouquinho mais de paz, não ficar ali no meio do tumulto da secretaria. Diferentemente no caso da doutora Júnia, o nosso atendimento aqui ele ainda é muito carregado, ele é muito pesado, então gera ruído natural, né? E aí isso acaba atrapalhando um pouco. Mas eu diria que hoje a gente está bem instalado, foi difícil, não digo definitivamente, porque o nosso tribunal ainda está em mudança. Como era uma secretaria e outra, né, no caso 19ª e 20ª, o que a gente fez aqui para tentar firmar pé foi quebrar uma porta, interligamos uma e outra para ver se isso ajuda a nos manter aqui mais um pouco, né, e falando que realmente a gente precisa desse espaço. Isso foi colocado para eles.
No tocante ao teletrabalho, isso é uma premissa, né, que a gente entende como muito favorável, né? Eu não consigo conceber a ideia de que se tínhamos um teletrabalho durante a pandemia de forma extraordinária, que as pessoas não estavam preparadas para ela, né, e que foram abruptamente colocadas em casa, obrigatoriamente, e ainda assim tinham que produzir, de alguma maneira, ainda que sem meta estabelecida, por que não um teletrabalho ordinário, né, um teletrabalho de regime híbrido? Então, a gente, sim, implantou o teletrabalho, né, viemos, assim, com essa proposta de uma maneira muito firme, né, boa parte da nossa equipe, né, está em teletrabalho. Hoje em dia temos a preocupação, né, dessa redução que até então o CNJ tem nos imposto aí de 30%, estamos ali nos desdobrando para tentar ver como vamos conseguir realmente cumprir isso, mas é uma forma, assim, que eu penso como doutora Júnia, se existe uma entrega de qualidade, né, como o senhor também coloca, né, nos livros, se existe a substituição aí do controle pela confiança, que é o que deve preservar dentro de um teletrabalho, por que não? Por que que nós vamos realmente ter esse tipo de retrocesso, né, e voltar ali a uma era que todo mundo tem que estar presencial? Então, a maioria da minha equipe hoje em dia está em forma híbrida. Eu acho que quem pode estar é interessante, porque a gente mantém esse vínculo, aumenta esse senso de pertencimento, mas, por outro lado, todos cuidando ali das suas respectivas metas, conjugando com as suas atividades pessoais, com maior flexibilidade do horário, e também tendo que tomar cuidado com aquela questão da desconexão, né? Porque se não ficar atento, aí trabalha é mais, né? A gente tem que estar ali, olha, está na hora de desligar. É isso. Agora, não fica essa questão voltando um pouquinho sobre o que você falou do atendimento, nós também tivemos um momento inicial crítico. Com o passar do tempo, é que essa questão foi se estabilizando. Então, vocês vão chegar lá, vão atingir esse ponto também no decorrer do tempo. Sim, sobre o atendimento, doutor Carlos, Júnior, a gente tem, doutora Júnior, tem uma novidade que está aí sendo formatada ainda, que é uma central de atendimentos, né, para o TRF, porque essa demanda de atendimento, ela atinge não só as secretarias únicas, mas também os gabinetes, né, e também a Secretaria Unificada de Segundo Grau. Então, participamos agora recentemente de uma oficina, né, juntando as ideias para que possamos criar uma central de primeiro atendimento, essa triagem inicial, porque senão a gente começa a receber 20% da nossa demanda, que é do GEF, e o GEF receber o que é do cível. Então, precisava acontecer e precisa acontecer, está na programação do nosso tribunal, uma central que faça essa primeira triagem, resolva ali no primeiro momento, e aquilo que for realmente mais elaborado seja distribuído e entregue para as respectivas secretarias e gabinetes. Vamos ver se dá certo, espero que sim, que a gente tenha um atendimento de um pouco mais de tranquilidade. Isso. Tem umas iniciativas boas pelo país, né? Tipo assim, de centrais de atendimento, Tribunal do Distrito Federal. Eles colocaram primeiro, tipo assim, um chatbot para fazer esse primeiro atendimento, aí depois tinha o atendimento tipo de telemarketing e central, né? Unificado. Aí, no último caso, tinha um atendimento presencial, se não resolvesse. E acaba, se a gente for pensar bem, né, pessoal, não sei se é a melhor solução também, mas o mundo está funcionando assim, né? Você vai resolver um problema de cartão de crédito, de companhia aérea e tal, então você vê, os atendimentos estão se resumindo a isso, né? Um dos problemas é esse atendimento, a demanda do atendimento por diversos canais diferentes, não é? Balcão virtual, físico, e-mail, telefone. Lá a gente tentou meio que orientar, enfim, os advogados acabam aprendendo. Olha, por e-mail você vai ter mais rápido e fica tudo registrado, você vai ter uma resposta por escrito e tal. Então, lá nós conseguimos direcionar muito por e-mail, com o passar do tempo. Então, isso ajudou. É uma boa estratégia. Doutora Júnior, a senhora, você sente saudade da vara única, secretaria individual? Não, saudade não. E assim, hoje, como eu falei, eu tenho, além de todos os servidores que são fantásticos, eu assim falo com verdade mesmo, de coração. E meus 4 diretores, não sei se estão todos aí, eu vi Marielle, vi Marcos, tem também a Andréa, a Luciana, eles são complementares. Então, hoje eu não me veria sem os 4. Né? Além, claro, dos meus colegas, estou vendo aqui Maurício,
que é o meu vizinho de parede, meu magistrado aqui da 16ª Vara, Ana Cláudia, Lourdes. Enfim, nós temos uma troca muito boa, muito agradável mesmo. Às vezes eu ouço relatos de problemas, dificuldades, e nós conseguimos, felizmente, ter um trabalho muito tranquilo, tanto nesse relacionamento de magistrados, quanto dos servidores também. E eu acho que eles não têm saudade, não. Pelo que eu ouço dizer, meus servidores gostam do cartório integrado. Não, eu acho que tem essa vantagem, né? Tipo assim, é uma inteligência coletiva, né? Que tem trabalhado, a turma toda, né? Empenhada. Mas, por um outro lado, né? A depender do tamanho, como aqui a Secretaria Única, né? Do TRF6. Às vezes o encargo, o custo de liderar isso é muito grande, né, Rodolfo? Imagina, você ter que lidar com 26 juízes. Não é uma questão simples. E outra coisa, tem mais 50 servidores, fora estagiários, colaboradores, né, terceirizados. Rodolfo, não seria mais fácil se tivesse 2 cartórios com 25 pessoas e 35 mil processos? Olha, doutor Carlos, o desafio de fato é grande, né? Se não fosse a nossa equipe realmente também muito com alicerce forte, que foi com o doutor Teomar, a Cláudia, a Marilane e todos os outros coordenadores, né, a gente teria, assim, pensado muito em estar assumindo essa empreitada, né? Mas eu vejo, assim, que esses desafios, da forma como foi pensado, né, a gente até gostaria de ter tido alguma força para poder sugerir o planejamento um pouco assim, um pouco assado, mas às vezes isso fica engessado, né? Como foi o caso, está ainda no âmbito do TRF6 junto ao CJF. Oi, Rodolfo. Acho que ele perdeu a conexão. Daqui a pouco ele retorna. Então. A Marilane está falando aqui, ó, precisa de mais servidores na Secretaria Única, né? Dividir não vai resolver. Rodolfo. Também queria. Sim, voltei. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, concordo com Marilane. Marilane é uma guerreira nossa aí que conseguiu estar à frente aí junto aos diversos quase 5 mil precatórios que conseguimos expedir. Eu penso como ela, porque dividir a mesma secretaria, né, apenas em 2 ou em 3, como chegou a ser ventilado, mas tendo o mesmo número de servidores, não penso que isso seja uma solução. No nosso caso, a mudança foi muito abrupta, né? Ela passou de 150 servidores para 50. Então, ter 1/3 da equipe é muito pouco, perto do que se tinha. Eu acredito muito na gestão e prego isso dia a dia, mas eu acho que a gente também tem um limite que as pessoas precisam trabalhar dentro desse limite, sob pena de estarem adoecendo, de estarem se prejudicando. Então, assim, eu acho que seria uma solução, doutor Carlos, se houvesse um maior número de pessoas em cada cartório. Aí eu acho que a gente pode pensar nisso, vai ter uma tranquilidade maior de se lidar. Lidar com 26 magistrados não é tão simples mesmo, cada um deles tem o seu posicionamento, e a gente, né, embora tenha o nosso coordenador, o doutor Teomar, mas a gente deve o respeito, o atendimento a todos eles, né? Então, estamos seguindo, mas não é fácil. Aqui a opção foi um pouco diferente, porque nas varas de consumo, por exemplo, são 20 varas, e estabeleceram 5 cartórios, cada um com 4 varas. E o número de servidores foi exatamente aquele que já estava na vara. Não tem nenhuma alteração. Porém, eu tinha 4. Para você ter uma ideia. Então, assim, é complicado, porque aqui na Bahia o fórum funciona por 10 horas seguidas, sem intervalo. Então, é complicado. Aqui, pessoal, o TRF6 ele demandou muitas mudanças, né? Então, assim, precisou de gente para poder ir para lá, né? Por isso que houve essa redução, né? Então, assim, muitos servidores foram deslocados para a segunda instância. Teve perdas também, acho que financeiras, né? Muita gente perdeu função e tudo, às vezes perdeu até o próprio lugar, ficou desamparado, acabou minha unidade, algumas varas foram extintas, né? E aqui eu estou vendo a Elisângela está perguntando se houve perdas financeiras de pessoal quando houve a implantação do cartório integrado, doutora Júnior. Não, né? Não,
porque os diretores permaneceram. É o mesmo número de servidores e o diretor de cada unidade continuou como diretor do cartório integrado. São 4 diretores, então não houve nenhum tipo de perda. Então, assim, é uma mudança mais fácil também de ser implementada. E a própria Elisângela mencionou aqui, daqui a pouco vem o EPROC. O EPROC vai substituir o PJE aqui no nosso tribunal, então, assim, é uma mudança atrás da outra. Mas aqui... Passamos aí por uma mudança de sistemas, né, doutor Carlos, com relação ao CIREA, que era o sistema de expedição das requisições, e voltamos, no caso, doutora Júnia, foi uma situação um pouco diferente, que aqui, muitas vezes, a gente vai adiante, né, vai buscando, no caso, a solução foi encontrada no sistema antigo. Então, o CIREA, que não resolvia a nossa situação, fizemos um regresso aí para o Oracle, que aí sim conseguimos deslanchar essa parte dos precatórios, né, a tempo aí de 2 de abril. Então, é por aí, doutor Carlos. Eu acho que essa falta de servidor, ela é crônica e ela é uma reclamação que você ouve geral em todas as unidades, sejam da Justiça Estadual, Federal. E hoje eu não tenho, assim, sempre falo para os colegas, parem de reclamar sobre isso, porque não há muita expectativa. Você consegue 1, 2 servidores. Eu acho que a saída está em sistemas que sejam mais efetivos, que sejam providos de inteligência mesmo, e não seja simplesmente o processo digitalizado, que você tem aqui ali dentro ficar empurrando e fazendo as análises e leituras. E eu acho que a gente vai conseguir evoluir no momento em que tivermos esse tipo de contexto. Não é? E aí o servidor, ele ainda não vai precisar de servidor? Não, claro que vai, mas ele vai analisar o processo, né? Fazer uma análise mais fina, mais sofisticada do que está acontecendo, né? Mas algumas questões eu acho que os sistemas podem fazer. Assim, tecnologia é essencial, né? Pessoal, eu acho o seguinte, ó, sem tecnologia e sem gestão, nós vamos ter muitos problemas. O tribunal que investir pesado em tecnologia e investir em gestão são, acho que, as duas chaves assim para você ter... Porque assim, não vai ter mais servidor, não vai ter mais equipe. Né? O judiciário ele já gasta muito, pelo menos no âmbito federal, a tendência é não chamar mais quase ninguém. Mesmo, houve uma situação que a gente estava vendo aí, aqui no âmbito federal precisava alguém se aposentar para chamar alguém, para repor o cargo, tudo, e mesmo agora já tem gente aposentando e não está tendo reposição nenhuma. Então, assim, a tendência é que isso não, né, um número maior de pessoas para nos ajudar não vai acontecer. Mas voltando aqui ao nosso assunto, gente, nós já estamos aí caminhando para o final, já tem quase 1 hora. Acho que essa é uma pergunta essencial que eu gostaria de ouvir, vocês dois que têm... A Júnia tem muita experiência de anos no cartório, o Rodolfo está com o rojão aí na mão. Mas aqui, ó, teve um estudo do CNJ que falou assim, ó, foi inconclusivo. Não falou se o cartório unificado funciona ou não funciona. Teve gente que gostou, juízes, servidores, teve gente como advogados que não gostaram, tal. Então, assim, foi meio inconclusivo. O que vocês podem me dizer? Qual é a vantagem de se ter um cartório, uma secretaria única, unificada? O que, por exemplo, o cartório unificado faz que no caso da doutora da Júnia, que 4 secretarias não fariam? Eu acho que é a especialização dos atos pelo servidor. Porque, por exemplo, a minha diretora antes, ela precisava expedir alvará, precisava praticar outros atos, fazer análises mais complexas, fazer termos de penhora, enfim. E eram os atos muito diversificados. E à medida em que você produz atos repetidos, você acaba tendo uma maior velocidade. Ao mesmo tempo, eu percebo que eu passei a ter mais cabeças que pensam e desenvolvem o cartório. Então, daí vem ideias muito boas. Eu acho que você começa a fazer uma análise macro, né? Eu falo sempre que você precisa olhar de fora, por cima, o cartório, e a gente está sempre olhando ali essa questão de número e tudo. Antes era uma coisa mais... eu falo, meu quintal era pequenininho, assim, era uma coisa mais caseira. E a gente passou a fazer uma análise mais ampla. E, assim, nossos números realmente... e eu não estou jogando com número nenhum, com nada, não. É tudo real mesmo. Os relatórios, nós conseguimos reduzir processos. Nós tínhamos uma vara que, historicamente, tinha uma quantidade maior, que era praticamente o dobro das outras 3, por questões, assim, já antigas, históricas. E, junto com a magistrada, nós fazendo um trabalho, e, assim, ela já vai muito se aproximando das outras 3. E tinha muita dificuldade nisso, por questão de servidor, enfim.
Então, realmente, eu vejo ali que funciona. Existem outras unidades aqui em Salvador, não sei dizer exatamente sobre as do interior, que às vezes os juízes, olha, a gente ainda não conseguiu, tá? Mas eu acho que alguns ajustes poderiam ser feitos. Mas continuo pensando que é essencial, como quando você se muda para uma casa, se você não parar e organizar, você vai viver na bagunça eternamente. Então você precisa chegar, colocar tudo no lugar para depois você começar a viver. Então, assim, eu acho que agora mesmo, Rodolfo, é a hora de ajustar, de achar isso aqui não tá bom, não é assim, ajustar mesmo, porque funciona. Perfeito. E você, Rodolfo, o que você me diz? Então, eu penso parecido com a doutora Júnior, né, que foi justamente essa união aí de pessoas que faziam tarefas similares e que se juntam e que isso se alcança ali uma padronização mais assertiva, uma padronização de atos de uma forma mais eficiente. Mas para que realmente isso aconteça, no nosso caso, a gente precisa mesmo de uma estrutura melhor, seja em nível de número de pessoas, seja como a colega colocou aí na pergunta, eu observei, né, se os coordenadores têm alguma gratificação. Sim, tem, mas uma gratificação menor do que eles tinham nas varas anteriores. Então, essa defasagem, ela prejudica também, eles estão se desdobrando a cada dia, sendo que metade da equipe nem função não tem. Então, assim, a estrutura, ela precisa ser conferida pelo TRF6, e vai ser, eu creio sim que vai ser, né? Então, temos essa oportunidade de fazer com pessoas excelentes um trabalho de gestão ainda melhor, porque cada um deles já era especialista naquelas tarefas. Mas a gente vai crescer ainda a estrutura, e aí sim vamos alcançar, quem sabe, né, doutora Júnior? A gente daqui a algum tempo faz uma outra live com resultados melhores do que temos. Então, aí eu vou querer te copiar e aprender sobre os seus mecanismos para chegar lá também. O pessoal, aqui, ó, uma coisa que surgiu aqui, a Marielle está falando, eu achei interessante. Ela falou, o ideal talvez fosse como lá na Bahia, tem 4 diretores. O Rodolfo está aí, o único diretor, né, Rodolfo? Mas, assim, os diretores das varas, acabou que eles ficaram nos gabinetes, não foi isso? Não. Isso. Não, eu falo desculpa lá. no TRF6, entendeu, Júnior? E aí o quê? Sim. Eles estão fazendo um papel de assessores, digamos assim? A maioria deles, sim, doutor Carlos. Ela faz um papel de assessor e cuida, de alguma maneira, da gestão daquele pedacinho de secretaria que sobrou, né? Um pouquinho de gestão de pessoas dentro daquelas 6 pessoas que ali estão, responder a algum processo SEI que tenha sido aberto, né? Então, tem um papel, sim, de uma vara, né? Mas bem menor do que se tinha antes, que se coordenavam em torno de 14, 15, 16 servidores, né? Mas a maioria deles consegue se desdobrar e fazer a parte da assessoria, né? No caso do doutor Itamar, o pensamento dele é muito por aí, né? Eu preciso de 6 assessores, 3 para o juiz substituto e 3 para o juiz titular, e ele sim deve seguir, né? Então, ficou assim essa divisão. Maravilha, porque aqui nós só temos um assessor. Olha. Difícil. Um assessor e, na verdade, um servidor, né? Aqui não existe a figura do servidor de gabinete, só existe no cartório integrado. Então, um servidor do cartório, ele foi para o gabinete. Então, tem uma servidora e um assessor. Pessoal, o cobertor é curto, né? Sempre curto aí, vai puxando ali, puxando a colar, e a gente tem que fazer o que é possível, né? Dentro das nossas limitações. Aqui, ó, completamos aí 1 hora de live e queria, assim, ó, a oportunidade com a mensagem final. Júnior, Rodolfo. Tá, eu queria dizer que, na verdade, sempre é possível, não é? Quando a gente tem boa vontade e coloca a nossa energia em algum propósito, verdadeiramente, acaba alcançando bons resultados. Então, eu tenho a certeza de que o Rodolfo será muito bem sucedido e essa unidade vai alavancar e que tudo vai dar certo para vocês. Agradeço aqui a presença, especialmente Maurício, meu colega, que veio aqui, servidores lá da unidade, Marielle, Marcos e Roberto, Terezinha, enfim, são peça essencial desse nosso sistema. E fico à disposição, Rodolfo, para o que você precisar, qualquer coisa, a minha equipe toda, para a gente continuar fazendo troca de ideias, e vai ser muito bom para todos nós. Maravilha, doutora Júnior, muito obrigado.
Acho que esse compartilhamento, essas boas práticas, elas são essenciais, né? São um caminho que a gente tem, encontrar uma luz, né? E eu acredito, né, deixo aí como minha mensagem final, de que a gente está numa transformação organizacional muito importante, muito grande no âmbito aqui, né, da nossa região, mas que isso vai ser superado, sim, com gestão, com muita dedicação, mas também com estrutura. E, claro, com as boas práticas e compartilhamentos aí. Contamos aí com o Instituto Ágia também, doutor Carlos. Sim. Deixa eu te falar, vocês estão enganados. Nós que estamos contando com vocês. Nós estamos querendo formar um exército aí de gestores, sabe? As fileiras desse exército têm que estar muito bem municiadas com pessoas que vão, talvez, fazer essa diferença. Né? O Rodolfo está agora com um desafio muito grande, a Júnia já passou por isso, já está numa fase um pouco mais estável, mas o desafio sempre se renova, né, Júnia? Isso aí não tem fim, né? É uma coisa constante. Cada dia... Mas, assim, eu agradeço demais a participação de vocês dois aqui. Acho que o pessoal está aqui elogiando, gostando. Quando a gente recebe tanto elogio assim, a gente até repete. Nós vamos marcar uma outra live mais para frente, vamos acompanhar os trabalhos aí, não é? E agradecer também a audiência de todos, viu, pessoal? Foi um prazer aí. Talvez não podemos responder todas as perguntas colocadas aí, mas ótimo, continuem participando. Vamos eleger a gestão aí como um ponto importante do nosso judiciário e, para isso, realmente, o Instituto Ágia está à disposição de todos, né, para que a gente sempre consiga trazer uma prestação jurisdicional para a população, né, um pouco melhor, que acho que esse é o objetivo. Tá bom? Obrigada, Carlos, pelo convite. Obrigado. Um abraço para todos. Até a próxima, pessoal. Vamos nos vendo.